se inicia. Nessas horas, quando levantamos-nos para buscar a Deus, o inimigo fica ali pensando: eu fiz de tudo nessa semana para derrotá-lo. Eu fiz de tudo que eu podia, junto com os demônios, para barrar essas pessoas. E eles, através do Espírito Santo, venceram. E quando chega numa semana nova como essa, o inimigo reúne os seus demônios e fala: vamos preparar as armadilhas para essa semana que se iniciou. Vamos derrubá-los. Vamos fazer eles parar. Vamos trazer os desânimos para eles não continuarem. Mas nós chegamos na presença de Deus. E nós estando na presença de Deus, o Espírito dele nos inflama. E nós ouvimos a voz dele dizendo: vai que eu sou contigo. Não espante-se, aleluia, porque eu sou teu Deus. Por isso, os projetos da semana passada, o diabo já jogou na lata do lixo. Agora, dos quintos do inferno, está saindo projetos novos. Mas para cada projeto tem um livramento do Senhor. Ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele tem que sair. Oh, você pode fechar os teus olhos. Aleluia. Senhor Deus, aqui estamos reunidos diante da tua santa presença para mais uma vez, ó Pai, nesse começar, um novo começar da semana, onde muitas pessoas, Senhor, se foram na semana que passou. Muitos irmãos partiram, Senhor, porque o Senhor achou por bem recolhê-los. Porque a vida e a morte, quem dá a vida é o Senhor, e quem tira a vida também é o Senhor. E nós, ó Deus, não somos melhores que eles. O Senhor tem um propósito para nos manter vivos aqui ainda. Senão o Senhor já tinha nos levado também. Ó Deus, mostra os teus propósitos nesta manhã. Faça-nos entender, Senhor, aleluia, uma só coisa, ó Pai, que é buscar o Senhor e a força do seu poder. Porque o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o meu Espírito Santo. Deus querido, nessa manhã, traz a fortaleza que nós necessitamos. Nós necessitamos somente do Senhor, é a nossa rocha. Aleluia, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. Abençoe esse irmão, essa irmã que está pela internet. E fala, Senhor, conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar? Irmã Débora com o irmão Samuel. Vamos lá em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair.
noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Oh, a tua adoração tem poder para quebrar cadeias nessa manhã. A tua adoração tem poder para chegar lá na UTI do hospital, aleluias. A tua adoração tem o poder de causar um terremoto, aleluias, e fazer as cadeias quebrarem. Deus é maravilhoso, querido, adore a Ele enquanto você adora, Ele está operando na tua causa. Enquanto você adora, Ele está curando o teu familiar. Enquanto você adora, Ele está libertando, aleluias. Oh, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluias a esse Deus altíssimo, santo e poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam já cairão. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Glória a Deus. Aleluia. Continua orando, continua orando, continua orando. Aleluia. Continua orando. Senhor, teu servo está aqui representando a Marisa, irmã dele. Deus, que está, Senhor, contaminada com esse vírus. Pai, em meio à adoração e à oração da sua igreja, visita, Senhor, a Marisa nesta hora. Leva, Senhor, saúde. Que esse vírus seja derretido da corrente sanguínea, ó Pai, dessa mulher. E que o teu servo, Senhor, venha dar o testemunho que mais uma vez o Senhor operou, que mais uma vez o Senhor entrou com providência. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Da mesma sorte, Senhor, colocamos diante da sua presença o Tiago, ó Pai, a Samara, colocamos, Senhor, a irmã Rosane e tantos outros irmãos e irmãs. Deus, se porventura houver, Senhor, qualquer tipo de sequela, nós agora neutralizamos pelo poder que há no seu nome, ó Pai. Poderoso é o Senhor para curar. Pai, se o Senhor tem mantido vivo essas pessoas até aqui, é porque o Senhor tem obra, é porque o Senhor tem algo a realizar, ó Pai. Aleluia,
ó Deus, e também não podemos nos esquecer de colocar na sua presença os corações enlutados, ó Pai. Ó Deus, tantas pessoas que perderam seus entes queridos, tantas famílias que choram, Senhor, nesta hora. Nós colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor, para que o Senhor dê força, para que o Senhor, ó Deus, ajude, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que a luz do Seu rosto ilumine, Senhor, essas famílias. Ah, Espírito Santo de Deus, em meio a tantas percas, ó Pai, em meio, Senhor, a tantas coisas ruins que vem acontecendo nesses dias, Deus nos dá a fortaleza, o espírito de fortaleza para continuarmos, ó Pai, e que nenhuma notícia negativa, Senhor, venha barrar, neutralizar a obra que o Senhor tem a fazer através de nós, de cada um de nós. Muito pelo contrário, ó Pai, nós vamos continuar falando do Teu amor, pregando o Teu Evangelho, para que, se as pessoas tiverem de partir, que venham partir com a salvação garantida. Aleluia. Vamos louvar, aleluia. 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 Adore. Aleluia. 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 Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia. Diga ao teu vizinho, quando você adora, as cadeias se abrem. Amém, meus irmãos? Dê a paz do Senhor ao seu vizinho aí. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar aqui o irmão Juninho. Chegue cá. Irmão Juninho, irmão Samuel também. Chegue cá novamente. Isso. Juninho, irmão Samuel. Também o irmão Léo, junto com a sua digníssima irmã Silene. Chega aqui, por gentileza. Glória a Deus. Eu estava já nessa manhã orando e pedindo ao Senhor para Ele já ir encaminhando os obreiros, já encaminhando as pessoas que vão fazer a obra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos, em rápidas palavras, que no livro do profeta Zacarias, que nós ministramos aqui no capítulo de número 4, e no versículo de número 6, a parte B do versículo diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para fazer a obra de Deus, não pode ser através de força humana, isso aqui não vale nada. E muito menos através de poder humano, isso aqui também não vale nada. É através da unção do Espírito Santo que as coisas de Deus, a obra de Deus é levada adiante. Se fosse para fazermos a obra de Deus apenas com força humana, nós não estaríamos aqui. O Samuel também já nem estaria mais aqui, né? Já estaríamos indo embora. Já tínhamos ido embora. E por que está aqui o Juninho e o Samuel? E por que está esse casal aqui? O Leonardo já vai fazer parte do Ministério de Louvor. E a Silene, ela disse: pastor, eu tenho um desejo
em trabalhar com as famílias. É um desejo que Deus colocou no coração dela. E para trabalhar com as famílias, ela precisa da unção de Deus e também aquilo que diz, através do relato, Juninho, do diaconato. E diz assim, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, irmã Silene, esse ato dela trabalhar com as famílias, e Deus vai já encaminhar, né? Todos nós vamos fazer um aparato, né? Não vai estar sozinho, vamos estar junto. Então, a senhora precisa fazer parte do diaconato, que o diaconato é as pessoas que vão sair visitando as famílias. Então, nessa manhã nós vamos orar por vocês. Chegue cá, Samuel, coloque as mãos sobre a cabeça do Léo. Juninho, coloque as mãos sobre a cabeça da Silene, em nome de Jesus. A igreja estende as mãos para cá. Senhor, os teus filhos, ó Pai, que já estão aí, Senhor, sendo encaminhados, ó Pai, para a sua obra. Pai querido, as famílias que vão receber a Silene, juntamente com a sua igreja, que o Senhor venha capacitá-la, que o Senhor venha orientar, coloca palavras de fogo nos lábios dela, ó Pai. Assim também, Senhor, na vida do irmão Leonardo, ao dedilhar, Senhor, da guitarra ou dos instrumentos de corda, ó Pai, que o Senhor use a vida dele, Senhor, como um fogareiro, ó Pai, a vida desse casal. E nós repreendemos toda a seta do inimigo contra a vida desse casal. Guarda, Senhor, o Antônio, guarda a família desse casal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Depois nós vamos, Samuel vai ter as reuniões, né, dos músicos, do diaconato. E dentre as famílias que a senhora já vai atender, está vendo aquela senhora ali, a irmã Neide? Faz assim, irmã Neide, a mãe do Rafael. Pensa numa irmã que é uma benção. A Natália, eu estou ficando velho mesmo. Olha o tamanhozão que está a Natália. Então, irmã Neide, nós vamos marcar uma campanha de oração na casa da senhora lá. Amém? A irmã vai estar conosco. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse casal. Deus abençoe. Pode sentar. Glória a Deus. Deus é bom. E a obra de Deus vai marchando, né, irmãos? E nós vamos concluindo aí. E tem mais irmãos aí que vai ser levantado no nosso meio. Já Deus já levantou. Só falta o start, né? Graças a Deus por tudo. Irmãos, vamos dividir nossas classes e orar. Caso alguém vá contribuir. São 9h14. Senhor Deus, as pessoas que vão contribuir nesta manhã, que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor receba, Senhor, as nossas contribuições e que seja como oferta movida diante do Senhor. Da sabedoria para administrar o que ficou em nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. O irmão vai passar a salva, quem for contribuir, dá um sinalzinho, ok? Então já vamos lá. Os pequeninos vão com quem hoje? Vão com a tia Alessandra. Então vamos lá. Os discipulados com o irmão Diego Dalfré, irmã Tamires, pastor Herod e os jovens, né? Classe dos jovens. Dos pré-adolescentes vão com tia Cícera. Então vamos lá. Glória a Deus. E os adultos vamos estar aqui. Deus seja louvado. Aleluia. Graças a Deus. E a igreja vai caminhando na palavra. Oh, irmãos, se vocês tivessem noção do que acontece no mundo espiritual nessas horas, quando você levanta e fala, hoje eu estou indo aprender a palavra de Deus, o inimigo coça a cabeça e fala, mais uma vez saímos derrotados. Mais uma vez saímos humilhados, porque quando você aprende a palavra de Deus, você ora a palavra de Deus, e contra a palavra de Deus não existe inferno que fique de pé. Aleluia. E hoje nós vamos aprender aqui um tema, né, sobre missões e missionários. Missões e missionários. Para isso, vamos ler o texto base na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos,
capítulo de número 10. Missões e missionários. Nós estamos aqui porque algum missionário evangelizou um povo e aí foi instituído uma igreja. Aos Romanos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 13. Do 13 ao 15. Quem achou, diga amém. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Irmãos, para falar sobre missões e missionários, faz-se necessário algumas observações primordiais para que se obtenha o sucesso e o engajamento da obra. Dentre essas observações, nós destacamos que, primeiro, todo cristão é um missionário. Todo cristão que aceitou a Cristo já é um missionário. Para isso, nós vamos ler bastante a Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 16, que é um texto áureo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 20. Aleluia. E os irmãos que forem participando, vão levantando a mão. E aí eu vou até deixar o microfone aqui, para os irmãos que for participar já nos ajudar. Ok? Glória a Deus. Ei, já deixar ele aqui. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 15. Capítulo 15, não, capítulo 16, né? A partir do versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, e a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, todo cristão que aceitei a Cristo Jesus, você já quer falar rápido de Cristo para outras pessoas, não é assim? Esse ato de você falar é impulsionado pelo Espírito Santo, porque você sente esse bem, essa bondade que Deus te dá, e você quer que as pessoas também façam parte da bondade que você tem vivido. Então você começa a ser um missionário na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Você quer falar de Jesus. Isso é um trabalho missionário. Falar do amor de Cristo às pessoas. Agora, alguns adendos. Um missionário autêntico, ou uma missionária autêntica, antes dele ou dela fazer parte do engajamento missionário, ele precisa, ou ela também, pode ser ele, pode ser mulher também, precisa e necessita conhecer o dono da obra. Tem que conhecer, ter intimidade com o dono da obra. Pois o missionário ou a missionária, dentre os assuntos que serão abordados na missão, o principal deles é apresentar aos ouvintes o Senhor Jesus. Falar do Senhor Jesus. Então o trabalho missionário
só terá frutos se essa missionária ter conhecimento do Senhor Jesus. Para isso é imprescindível que a pessoa que quer ser engajada nas missões não somente conheça as Sagradas Escrituras, mas tenha experiência e obedeça às Sagradas Escrituras. Como é que nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos? O apóstolo Pedro ele diz: vocês devem conhecer as Sagradas Escrituras e também aplicar as Sagradas Escrituras na vossa vida, para que vocês tenham subterfúgio e respostas para todas as pessoas que vos pedirem explicação da vossa fé. Então, pessoa, você está lá no campo evangelizando alguém, tem muita gente que tem medo por causa disso. Ah, mas eu não sei falar, né? Eu não sei as Sagradas Escrituras. Mas por que não sabem? Porque não se tira um tempo para meditar nas Sagradas Escrituras. E aí, eu não vou falar porque vai que alguém pergunta alguma coisa relacionada à Bíblia e eu não vou saber responder. Que coisa feia, não, irmãos? Porque nós, quando lemos as Sagradas Escrituras, nem tudo nós vamos ter respostas, humanamente falando. Mas ele diz assim: quando vocês estiverem diante de autoridades ou diante de qualquer tipo de pessoa, não fiquem preocupados. A preocupação que vocês devem ter é ler e meditar. E quando essas pessoas perguntarem algo a vocês, o meu Espírito vai usar a vida de vocês. Aleluia. Porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar. Ele diz assim: e vocês vão lembrar as palavras que vos tenho dito. Então, de hoje em diante, nunca mais você vai ficar tímido. Eu não vou entrar no assunto da minha família de Jesus, porque eles vão perguntar alguma coisa. Vai que eu não vou saber responder, né? Não faça isso. Todo cristão tem resposta na ponta da língua, porque você vai ser lembrado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai falar, vai usar a sua capacitação para você falar as palavras de vida eterna. Por isso o nosso papel é ler e meditar. Mas eu estou perdendo a visão. Ouça. Bem-aventurado é aquele que lê. Porque nós sabemos que nesse ritmo, a maioria das pessoas aqui trabalham, né, bastante. Então, às vezes, não dá tempo de pegar um momento ali para ficar um tempo na presença de Deus, mas você pode ouvir. Vir no culto e ouvir. Bem-aventurado quem lê. Bem-aventurado também quem ouve. Então diga assim: não tem como eu, diga assim, bate-se como eu, dá desculpas. Está entendendo, irmãos? Não tem como darmos desculpas. Aleluia. Trazemos à luz, né, nessa aula de agora, né, relacionando esse tema, o trabalho missionário só terá frutos se esse missionário ou se essa missionária ter o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Para isso é imprescindível que essa pessoa não somente conheça as Sagradas Escrituras, mas também ela tenha um relacionamento de obediência ao Deus das Sagradas Escrituras. Então nós vamos trazer aqui agora, à luz da aula, um exemplo de Moisés. Moisés foi um homem de Deus, sim ou não? Deus, né, chamou Moisés. E Moisés foi um tipo de um missionário, porque ele ia para voltar para o Egito para falar que Deus havia mandado ele falar. Então Moisés recebeu tudo o que precisava. Recebeu poder, recebeu ou não recebeu? Poder. Quando ele chegou lá, né, ele tinha que as águas se transformar em sangue, enfim, recebeu poder. Moisés recebeu a presença de Deus. Moisés também disse nas suas desculpas: mas eu sou pesado de boca, eu sou gago. Deus falou: então eu vou mandar Arão. E você vai falar, você é gago, então diante de Faraó você vai ficar gaguejando lá, então você vai falar, gaguejar para o seu irmão Arão. E o seu irmão Arão vai ser sua boca, vai ser o porta-voz seu e vai falar com o Faraó. Para tudo Deus tem uma solução. Só não faz quem não quer. Aí Moisés agora, por que nós trazemos a luz nesse momento dele? Vamos lá em Êxodo capítulo 4. Lembrando que todo missionário, toda a missionária tem que ter o conhecimento do dono da obra
e também ter um relacionamento com a palavra do dono da obra, em sinal de obediência. Agora, o mesmo Deus que chamou Moisés, estou falando de Moisés, irmãos, um homem que ele próprio diz, vai vir aí um profeta maior do que eu. Então, nós entendemos que ele era um profeta. Ele falou, vai vir um que é maior do que eu, a ele vocês devem ouvir. Ele fala, fazendo menção ao Senhor Jesus Cristo. Então, Moisés, ele era um homem capacitado, gabaritado, um homem experimentado, um homem que falou, agora eu vou então, já que o Senhor já vai mandar Arão, tudo que eu vou te dar de desculpa, o Senhor já dá logo uma resposta. Então não tem por onde eu fugir, não tem. Pastor Anderson, Deus podia ter escolhido outra pessoa? Lógico. E por que Deus escolheu Moisés? Aí, irmão, é com ele. Deus podia ter escolhido outro que não tivesse eu, ou que não seja você? Lógico, tem 7.000 para cada um de nós, como disse ele para o profeta Elias. Por que ele nos escolheu então? Irmão, aí você vai falar com ele. Aí você fala com ele. Porque as escolhas dele, ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Hoje algumas pessoas, quando eu encontro alguns colegas, ele fala, nossa, mas você está mudado, né? Você era todo desleixado, não sabia falar direito, agora eu estou vendo uns vídeos seus na internet, você fala. Mas não é, irmão. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que te usa. Tirando o Espírito Santo, não sobra nada. Então Deus escolheu Moisés. E Moisés agora tinha que estar em obediência à palavra dele. Aí olha só agora no capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 18. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir voltar aos meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe o Jetro, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Até isso Deus tinha feito. Então já estava tudo ok para Moisés, estava tudo mais fácil. Pode voltar, já que você está com medo aí, já vou te dar um recado. Aquelas pessoas que procuram tirar a sua vida já morreram. Pode voltar sossegado. Aí, versículo de número 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão o cajado de Deus. Uma coisa é você viajar num avião. Uma coisa é você viajar num carro. Outra coisa é você viajar num jumento. Olha como esses homens sofreram. E o jumentinho vai. Olha só. Versículo 21. Disse o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Ok? Então, até aqui Moisés em obediência, indo, caminhando. Parece que está tudo bem, né? Está ele, está a Zípora, a esposa dele chamava Zípora. Os dois filhos, o primeiro é Gerson, o segundo Eliezer. E estão lá no jumentinho, caminhando embora. Né? Tudo bem, fazendo a obra de Deus. Tudo tranquilo, na cabeça de Moisés tudo certinho. Estou indo para lá. Olha agora no versículo de número 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o com o Senhor e o Senhor o quis matar. Ué, como é que é isso? O Deus que chama esse homem para ser um missionário e fazer a obra de Deus, agora
Deus está querendo matar esse homem? Será que Deus errou na escolha? Por que Deus o quis matar? Lembra que nós dissemos nesse bloco? Aqueles que se propõem a fazer a obra de Deus devem, é dever, obedecer a palavra de Deus. Senão não vamos pensar, irmão, que tudo está certo e que não está certo. Aos olhos de Deus não está certo. Para Moisés tudo estava certinho, caminhando tudo bem. Estou indo fazer a obra de Deus, eu e minha família, que bênção. Mas estava em desobediência. E quando se tem desobediência, Deus desce para um acerto de contas. Numa estalagem, Deus quis matar o homem que ele havia escolhido. No versículo de número 25, vai nos falar o porquê que Deus queria matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e disse: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Aqui está o motivo pelo qual Deus queria matar Moisés. Moisés era pai de 2 filhos nessa época aqui. O primeiro, Gerson, e o segundo, Eliezer. O primeiro filho ele circuncidou. A circuncisão é pegar, o pênis do menininho no 8º dia de nascido, cortar aquela pele. E a mulher dele estava vendo esse ritual. Ela então teve dó do menino. Quando Moisés teve o segundo filho, Eliezer, ele não circuncidou porque Zípora não deixou. Mas agora a palavra de Deus diz que é uma aliança. Desde Abraão, todo menino que nascer no 8º dia tem que circuncidar o prepúcio. E Moisés agora está fazendo a obra de Deus, querendo fazer a obra de Deus, mas em desobediência com Deus da palavra. Vai dar certo isso, irmão? Não vai dar certo. Então, quando Moisés parou numa estalagem para descansar, Deus ali o quis matar. Eu imagino que ele perdeu as forças, deu febre, alguma coisa aconteceu. Ele falou, eu estou morrendo, não vou conseguir. Zípora, eu já sei o que está acontecendo. Nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Deus mandou circuncidar todos os meninos e nós não estamos em obediência à palavra dele. Então Zípora, mais do que depressa, foi, caçou lá uma pedra afiada, pegou a pedra, pegou o menininho Eliezer, cortou a pele peniana, o menino chorava, berrava o sangue, ela enrolou um pano, e aí ela foi e colocou o menininho aos pés de Moisés, e aquele menininho berrando. Quando ela fez esse ato, o Senhor trouxe a cura para ele. O Senhor estava assinando embaixo, agora você está capacitado a fazer a obra que eu já declarei para você fazer. E dali por diante, Moisés foi esse homem de Deus. Então, por isso que toda pessoa que quer fazer a obra de Deus tem que estar em obediência, irmão. Porque quando estamos em desobediência, até parece que está bem na nossa cabeça. Estou com a minha família, estou fazendo a obra de Deus, Deus está abençoando. Mas aos olhos de Deus não está. Isso é muito sério. Então, essa situação, por isso que um missionário autêntico, ele tem que conhecer ao Senhor e andar em obediência à sua palavra. E nós temos aqui um padrão, em 1 Timóteo capítulo 3, vamos dar uma lidinha lá. Temos em 1 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 7, alguns requisitos básicos para a escolha de um pastor e para outros cargos, na obra de Deus. Mas alguém pode pensar, mas pastor, esse 1 Timóteo capítulo 3, esse requisito aí é só para quem quer ser pastor, e também na continuação, quem quer ser diácono. Irmão, o padrão de Deus é o mesmo, não muda. O padrão dele, 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou seja, o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio,
modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo. Então aqui está um padrão que Deus estabeleceu para a escolha de pastor. E também na continuação, depois, a escolha do diácono. Mas esse padrão é o mesmo. Porque Deus não vai usar um missionário que é um violento. Deus não vai usar um diácono espancador, nervosinho. Deus não pode usar uma diaconisa, né, boca suja, grosseira. Aqui é o padrão. Por isso que nós, como igreja, Deus não pode usar um pastor que se oculta. Porque o pastor tem que estar no meio das ovelhas. O pastor não anda com papo à mão, não é um carro móvel blindado. Jesus é o maior exemplo. No culto de Jesus, só de homem tinha mais de 5.000. Fora mulheres e crianças. E ele estava no meio do povo. O pastor, por mais que a igreja cresça, ele não pode estar fora do povo, ele tem que estar no meio do povo. No templo que vai ser construído, quando o rei voltar, diz o texto que Jesus vai andar no meio do povo, como ele sempre teve. Então aqui é o padrão da escolha de Deus para alguém fazer a obra dele. Mas pastor, Pedro não tinha um temperamento explosivo, andando com Jesus e estava ali com a espada na bainha? Teve. Mas quando Jesus reuniu lá com ele, falou: Pedro, Satanás está te pedindo para peneirar. E eu já estou intercedendo por você ao Pai. Pedro, quando você se converter, andava com Jesus, mas não era convertido ainda. Quando cair sua ficha e você se converter, Pedro, aleluia, porque Deus não vai usar ninguém na obra que não é convertido. Por isso é importante ter o conhecimento de quem ele é e ter essas características de como se deve ser um obreiro e uma obreira. Temperante, não dado ao dinheiro, avarento, que governe bem sua própria casa, que seja uma pessoa hospitaleira, apta para ensinar, não seja beberrão, não seja uma pessoa violenta, que essa pessoa seja inimigo de contendas. É assim que deve ser o padrão de um obreiro que vai fazer, de uma obreira também, de um missionário que vai fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Até aqui tudo ok? A palavra missionário em si só não se encontra na Bíblia. Porém, a função de um missionário é se dedicar e pregar a palavra de Deus e também trabalhar para a conversão de alguém à sua fé. Essa é a função. Por isso, só podemos fazer missão a partir da ordem divina, depois do tempo de preparação. E isso começa na caminhada cristã. Eu quero ver com vocês lá em Hebreus capítulo 9. Tem um tempo de preparação. Hebreus capítulo 9. Esse microfone nós vamos levar ele para arrumar. Se ele vai. Tá bom aí, Diego? Uhum. Hebreus capítulo 9 é a caminhada. Primeiro requisitos básicos para a pessoa se tornar um missionário, um obreiro. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança tinha também preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre.
Ele está falando aqui do tabernáculo de Moisés, a primeira aliança. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro ou candelabro, e a mesa, e a exposição dos pães, que se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro. Diga-se altar de ouro. Altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, com que a sua sombra cobria o propiciatório. Até aqui. A caminhada começa aqui. Vocês percebem que na tenda de Moisés, quando Moisés construiu o tabernáculo no deserto, tinha a porta, depois vinha a céu aberto, o altar de holocausto, e a céu aberto, depois do altar de holocausto, a bacia de bronze. Só que vocês perceberam na leitura que o altar de holocausto e a bacia de bronze não está no texto. Vocês viram isso aí? Vocês prestaram atenção? Lê aí e vê se vocês acham o altar de holocausto e a bacia de bronze nesse texto aí. Por que que Deus não permitiu esse autor colocar o altar de holocausto e a bacia de bronze? Por que que Deus só pediu para ele colocar o tabernáculo da parte coberta adiante? Porque o altar de holocausto, que é símbolo da cruz, o altar de holocausto, as pessoas que pecavam em qualquer hora do dia, ela chegava com o seu animal, colocava a mão na cabeça do animal e confessava o seu pecado sobre o animal. Aí aquele animal era sacrificado, pegava-se os pedaços daquele animal e colocava no altar de holocausto, que era feito de bronze. Isso é importante saber. Bronze. Quando João Batista viu o Senhor Jesus, diz: os pés dele é como bronze. Os pés dele lumiam como bronze. Como que dizendo, obra de salvação, cruz do Calvário. O altar de bronze é o símbolo da cruz do Calvário, onde o animal sofria, o animal depois de morto estava ali. Depois tinha a bacia de bronze também, símbolo do batismo, onde as pessoas lavavam, os sacerdotes lavavam as mãos, os pés, para entrar para o lugar coberto. Por que que não está no texto a bacia de bronze e por que que não está no texto também o altar de bronze? Porque Jesus se aceita uma vez só. Batismo também é uma vez só. E agora, por que que coloca-se no texto, no lugar coberto, no segundo compartimento, a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso? Porque Santa Ceia é constante. Ser cheio do Espírito Santo também é constante. Orar e adorar como o altar de incenso simboliza é constante. Jesus eu aceitei uma vez, acabou. Batismo é uma vez, acabou. Agora Santa Ceia é constantemente, até que ele volte. Façam isso em memória de mim. Ser cheio do Espírito Santo no altar de candeeiro, ele diz: e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vocês me buscar de todo o vosso coração. Eu vou encher a vida de vocês. Agora preste atenção que o altar de ouro, símbolo de adoração, o altar de ouro era o incensário. O sumo sacerdote pegava lá do altar de bronze as brasas, passava e chegava aqui no altar de ouro e colocava o incenso para se queimar. Isso é símbolo de oração e adoração. Mas agora notem uma coisa muito importante. O altar de ouro, na tenda de Moisés, ficava no segundo compartimento. Agora o altar de ouro de Hebreus capítulo 9, aonde ele está? Vamos ler de novo. Capítulo 9, versículo 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Aqui era para estar também o altar de ouro, conforme estava lá em Êxodo. Agora olha só,
por trás do segundo véu, se encontra o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Versículo 4, presta bastante atenção. Ao qual pertencia o altar de ouro para queimar incenso e a arca da aliança totalmente coberta. No tabernáculo de Moisés, lá em Êxodo, o altar de ouro está antes do lugar santíssimo. Na carta aos Hebreus, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, colocou o altar de ouro dentro do Santo dos Santos. Pergunta ao teu vizinho, por quê? Por que essa diferença será? O altar de ouro é aquilo que nos assemelha. O altar de ouro é aquilo que nós somos. Um cristão deve orar e adorar. Quando esse cristão está íntimo de Deus, ele já está dentro da eternidade. Basta você ligar na terra, Deus já liga no céu. Basta você abrir a boca e clamar, Deus já responde. Mas temos que estar nesses parâmetros, irmãos. Então, dentro da arca, está aqui. Tinha o que lá dentro? O pote de maná, a vara de Arão que floresceu e também as 2 tábuas da lei. Então, dentro da arca tinha o pote de maná. O maná, quando caiu no deserto, maná significa o que é isso? Os israelitas, o que é isso? O que é isso aí? Aí Deus falou, pode pegar, toda manhãzinha, pode pegar aí, ó, e vocês vão fazer bolo, vão fazer pão, isso é para alimentar vocês aí. É uma comida gratuita que eu estou dando aqui, é o pão dos anjos, pode comer à vontade. Só que no 6º dia vocês peguem dobrado, porque no 7º dia eu não vou dar. No 7º dia é um dia de descanso, que vocês vão ficar refletindo de quem eu sou, vão falar para os seus filhos quem eu sou, o que eu fiz, eu existo, eu estou com vocês. Mas tem algum desobediente que pegava no 7º dia e saía para colher. Não tinha jeito. E tinha uns que no decorrer de semana, que era para pegar só a porção diária, queria pegar a mais. O que ficava a mais apodrecia. E o cheiro era pior do que um cadáver que estava em decomposição, por conta da desobediência. A vara de Arão é o símbolo de que eu não preciso bater de frente com ninguém. Quando eu estou fazendo a obra de Deus, eu não preciso ficar batendo de frente com ninguém. Quando eu estou sendo afrontado, eu não preciso devolver a afronta, porque já não é eu, é Deus que vai fazer. É uma lembrança que Deus fez questão de colocar no texto. Tinha a vara de Arão, porque os irmãos, a irmandade se levantou contra Arão. E Deus então desceu e falou, então vocês vão pegar aí, as varas e vão pegar varas secas e vão enterrar as varas. Vai voltar amanhã na minha presença tudo de novo e a vara que florescer é essa que eu escolhi. Voltaram no outro dia e a vara que floresceu foi a vara da casa de Levi e Arão. Quando desenterraram tinha até amêndoas. Aí Deus falou, agora está na hora dessas pessoas que se levantaram contra Arão, vocês vão morrer tudo. E Deus matou, realmente. Então é uma lembrança para nos dizer, quando você, obreiro, quando você, obreira, for afrontado, não devolva a afronta. É Deus que peleja por nós. Eu não pedi para ser pastor, você não pediu para ser obreiro, você não pediu para estar engajado na obra de Deus. Deus nos escolheu. Então a responsabilidade não é minha e nem sua. A responsabilidade é dele. É dele. Então quem vai pelejar e quem vai fazer não é eu, é ele. Eu estou apenas fazendo a obra dele. Recebo afrontas? Recebo. Xingamentos? Nervosismos? Recebo. Mas é ele que me colocou. E aí ele é o responsável. Então por isso que eu não esquento a cabeça, irmãos, em ser afrontado, em ser perseguido, até porque a igreja sempre foi perseguida e sempre continuará sendo perseguida. Até aqui tudo bem? Aleluia. Então, coisas que um missionário deve saber. Recebemos tudo o que precisamos para fazer a obra. Todas as ferramentas necessárias estão disponíveis aos missionários. Por exemplo, quando se é contratado por uma empresa, para fazer determinada função, tem o que chama-se de integração. É assim nos dias de hoje ou não? A integração é a parte teórica.
a pessoa é contratada, vai para um treinamento, aí a pessoa que está lá trazendo o treinamento fala da parte teórica. Você vai fazer isso, cuidado com isso, está aqui as coisas de segurança, e você vai receber essa e essa ferramenta para você desempenhar o seu papel naquela máquina, naquele setor, parte teórica. E depois da parte teórica, prática. Vai para o pátio. É assim, Jacó? Mais ou menos, é isso? Com Jesus é a mesma coisa. Na obra do Senhor, temos as aulas teóricas, onde somos treinados e ensinados pelo nosso professor e mestre Jesus Cristo. Ele nos ensina através das Sagradas Escrituras. Ele nos envia ao campo a fim de colocar em prática o que aprendemos aqui. Aqui nós aprendemos, tem que ter paciência. Aí você vai para o campo. Aí lá no campo ele vai provar, ele vai mandar a gente. Deus, me dê dos seus frutos do seu espírito, Senhor, bondade, longanimidade, paciência. Você acha que ele vai fazer o quê para nós passar no teste? Vai mandar a gente para nos tirar a paciência. Você está pedindo, você está orando. Deixa eu ver quem ora para ter os frutos do Espírito Santo. Levante a mão. Não é? Nós oramos. Deus, me dê os frutos do Espírito Santo porque eu quero morar no céu. E o fruto do Espírito Santo tem o quê? Domínio próprio, mansidão, amor, bondade. Quem é que ele vai colocar lá para nos atazanar e vai permitir? As pessoas para tirar nossa paz. Deixa eu ver quem começa a entender isso. Primeiro você aprende na teoria, depois você vai para o campo aprender na prática, praticar aquilo que você aprendeu na teoria. Vejamos. No Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vejamos isso na prática. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do versículos 1 ao 6. Aleluia. Versículo 1. Tendo o Senhor Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, vírgula, e para efetuarem curas. Então tá lá. Ferramentas de trabalho. Diga assim, ferramentas de trabalho. Diga assim, primeiro, poder. Segundo, autoridade. Poder é uma coisa. Autoridade é outra coisa. Tem gente que tem poder financeiro, mas não tem autoridade na família. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, irmão, que ele pode falar, eu vou comprar um lugar, quero dentro de 30 dias que se construa um edifício. Ele tem poder financeiro. Mas aí quando ele vai ter o respeito da família, ele não tem. Não tem autoridade. E o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão recebendo ferramentas para fazer a minha obra no campo, e dentre essas ferramentas vocês vão ter poder e também autoridade. Para quê? Não é, irmãos, não é para eu impor à irmandade, mas é poder e autoridade sobre todos os demônios. Todos eles. É isso que está na sua Bíblia ou não? Poder e autoridade sobre todos os demônios. Aleluia. E para efetuarem curas. Deus nos deu poder, é as ferramentas dele. Tem ferramenta, poder, autoridade sobre todos os demônios. Porque o primeiro lugar, a primeira resistência que vamos ter, resistências demoníacas. Resistências que o apóstolo Paulo sempre teve, demônios. E aí você chegou no lugar, primeira coisa, em nome de Jesus, tem que sair. E se o diabo falou, não vou sair, aí você usa a autoridade. Uma coisa, irmão, quando a pessoa fala na autoridade, o inimigo tem que sair. Versículo 2. Também os enviou a pregar, não é pregar revista Veja, não é pregar aquilo que você pensa, é pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. 2 vezes curas aqui. Não é pregar aquilo que está na minha cachola.
Ah, vou falar isso, porque, afinal de contas, eu li lá no Facebook, isso, eu vou falar isso aqui. Não vai dar certo. O evangelista, o missionário, o obreiro, primeira coisa é para ele pregar, é para ele receber poder e autoridade sobre os demônios. Pronto. Você chega para evangelizar alguém, Deus, em nome de Jesus, eu vou aqui evangelizar essa pessoa, esses demônios que estão agindo na vida dela, para ela não entender a sua palavra, sai agora em nome de Jesus. Senhor, e se ela tiver doença psicotomática, doença, seja lá o que for, eu curo agora em nome de Jesus. E aí você libertou a pessoa através da oração e das ferramentas que você recebeu. E aí agora você vai pregar o reino. O reino de Deus. Vem vindo um reino aí. Aleluia. O reino de Deus. Aí ele diz no versículo 3: não leveis para o caminho nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permaneceres e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao saírem daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés em testemunho contra aquelas pessoas. Então saindo percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Aleluia. Foram os 12. Agora, olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Em Lucas capítulo 9, versículo 10, o texto é claro em dizer: ao regressarem os apóstolos. O Senhor Jesus considera um missionário, um apóstolo, como apóstolo, a partir do momento que ele coloca em prática os ensinamentos teóricos aprendidos. Pode ler aí no versículo 10. O que diz na parte A? Ao regressarem os apóstolos. Agora já não é os 12, agora já é os apóstolos. A palavra apóstolo significa mensageiro. Primeiro ele enviou os 12. Quando os 12, nós vamos cumprir na nossa vida os ensinamentos que nós temos obtidos dele. Vamos praticá-los. Quando eles praticaram, o Senhor Jesus disse: ao regressarem, agora já não são 12, agora já são os apóstolos. Diga assim: eu só me torno um apóstolo quando eu coloco em prática o que eu aprendi na teoria. Amém, meus irmãos? Vocês querem ser um missionário? Notem que esse papel missionário é muito profundo e também não é apenas fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. Isso também detém de nós também, como Paulo, de um missionário que está saindo para o campo, falando do amor de Deus, e ele vê as pessoas com sede, então ele tem que organizar. Ele fica um período ali, até que se levante alguém ali, se conclua ali uma igreja, porque simplesmente não é somente sair e pregar, glória a Deus, as pessoas aceitam a Cristo, mas e depois? A pessoa aceitou a Cristo, mas ela continua sendo carrasco no casamento. A pessoa aceitou a Cristo, mas ele continua comprando e não pagando. Então vai ter que se instituir ali uma igreja para trazer ensinamentos de como é a prática da vida cristã. Como aconteceu aqui. Aqui é uma igreja que nós nos reunimos para aprendermos como que é a prática da nossa vida cristã. Aleluia. Doutra feita, o Senhor Jesus enviou agora 70 pessoas a fazer missões. E missões na prática. Agora ainda em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 1. Diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde eles estavam para ir, aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Diga assim: ele não engana ninguém. Não engana ninguém, irmão. Ele já é claro a dizer. Depois nós vamos entender melhor isso aqui.
Mas não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ele tem pressa. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudamos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então aqui, nesses versículos, nós aprendemos que, primeiro, é bom sempre fazer missão com pelo menos mais um irmão, que está aqui no versículo 1. Segundo, orar a Deus para que se levante mais pessoas para engajar na obra de Deus. Isso Deus nos pede no texto. Terceiro, o Senhor não engana ninguém. Ou seja, a obra não será tarefa fácil. Quando lemos no versículo 3, eu vou enviar vocês, que são ovelhas, para o meio de lobos. Ele não engana. Ele já começa falando, não estou enganando vocês. Vocês vão sofrer. Vai ter dias de desânimo, vai ter abatimento, vai ter sofrimento, vai ter humilhação. Conforme 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler. O que mais vai ter? Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, versículos 8 ao 9. Então, porque ele não engana ninguém, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver se é primeira ou segunda, né? Aleluia. É segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim, Paulo dizendo, em tudo, diga assim, Paulo era um missionário, era um obreiro. Ele diz assim, em tudo somos atribulados. Então vai ter tribulação. Não engana ninguém. Vai ter tribulação. Porém, não angustiados. Somos perplexos. Sabe coisas que te deixam perplexo? Não imaginava que essa pessoa iria agir assim comigo. Perplexo. Ficamos perplexos. Porém, não desanimados. Perseguidos. Porém, não desamparados. Abatidos. Porém, não destruídos. Essas são pressões, são ações que toda pessoa cristã que quer fazer a obra de Deus está sujeito a passar. E vai passar. Ele não engana ninguém. Vai passar. Como é que eu vou vencer? Através do Espírito Santo. Um dia o apóstolo Paulo estava tão desanimado, mas tão desanimado, que ele estava lá sofrido, foi preso. Aí o Senhor falou para ele, apareceu durante a noite e falou, Paulo, pregues e não te desmoreça, porque eu tenho muitas almas aqui para ganhar. Então isso é o combustível, é o Espírito Santo que nos leva a fazer a obra dele. Haverá crises emocionais, bem como frustrações, como foi o caso do profeta Jeremias. Vamos lá em Jeremias capítulo 12. As crises que toda pessoa que vai fazer a obra de Deus passa. Crises, frustrações. Jeremias capítulo 12, versículos de 1 ao 4.
Jeremias, ele era um homem muito justo, irmão. Esses homens do Antigo Testamento, eles tinham um sistema que para eles não entendiam o porquê que o ímpio fazendo as coisas que fazia, ainda se escapavam, ele ficava atordoado com isso. Aí no capítulo 12, ele está numa crise existencial terrível. Um missionário, um obreiro, uma pessoa que está em crise. E ele vai falar com Deus. No versículo 1, olha só como ele começa. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Um pleito é uma conversa franca. Contudo, eu falarei dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vive em paz todos os que procedem perfidamente? O Senhor plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão frutos. Eles até te têm nos lábios, mas está longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Aí Jeremias vai dar, é assim, né? A gente também é assim. Deus, vou dar uma sugestão para o Senhor. Nós também somos assim. Quando a gente vê alguém fazendo essas atrocidades, Deus, vou dar uma sugestão para o Senhor. Qual é, Jeremias? Parte B do versículo 3. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva do campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. É a crise de uma pessoa, não é? É uma crise, não é? Deus, eu estou aqui fazendo a sua obra, Senhor. E os maus parece que vão de... Tudo bem. Agora, aquelas que fazem a sua obra, parece que passam as afrontas. O Senhor parece que não está vendo isso. Arranca eles. Tira eles como ovelha para o matadouro. Aí lá vai Deus. Como eu disse que ele não engana ninguém. Versículo 5. Olha a resposta de Deus. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fie deles, ainda que te digam coisas boas. Lembra que eu disse, ele não engana ninguém? Jeremias, você está aí todo bicudo, está aí todo, tá querendo parar. Eu já falei para você, meu filho, eu não engano ninguém. Você vai como ovelha no meio de lobo. Você está aí andando, competindo com os que estão indo a pé. O que você vai fazer quando o caldo engrossar? Porque o caldo vai engrossar. E quando você, aqui uma palavra, né, figurada, e o que você faria na floresta do Jordão? Que lá tem leão, tem animais peçonhentos, o caldo vai engrossando, Jeremias. Não pense você que a obra é fácil. A coisa vai ficar feia às vezes. E você está aí todo em crise, querendo me dar conselho do que fazer, está aí querendo que eu arranco eles para o dia da matança, quer que eu abrevie esse dia. Jeremias não entendia que tinha mais alguém para ser salvo, ainda a função dele é só pregar. Irmão, sua função é só falar de Jesus. Mas tem muito, esses políticos corruptos, quanta corrupção, quanta coisa errada. Irmão, não se preocupa com isso. Deus, tira eles logo, mata eles. Irmão, isso aí não é papel meu e nem teu. Nosso papel fala do reino. O restante deixa com ele, é ele que vai fazer no tempo dele. É o profeta tudo em crise, querendo do jeito dele. Aqui foi uma primeira crise. A segunda crise se deu no capítulo 12. Se deu no capítulo 12, a primeira crise. A segunda crise está no capítulo 20. Vamos ver a outra crise dele. A outra crise do profeta. Essa outra crise é quando ele sofreu uma perseguição e ele falou, vou parar de fazer a obra de Deus.
Aí ele percebeu que quando ele estava enrolado com Deus, não dava para desenrolar mais. No capítulo 12 ele falou: Ih, Jeremias, seus irmãos, até sua parentela, você pensa que você agora é crente, está todo mundo aplaudindo você, na sua frente é assim, você vira as costas, você vai ver o que eles falam de você. Irmão, a igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida. Isso é fato. Não vamos pensar, né, pastor Rodrigo, vamos pensar, e agora, olha, como você está crente, você está bonito, hein? Virou as costas, a hora que ele vira as costas, a família, ó. Eles não têm o Espírito Santo ainda. Eles vê os frutos. Eles vê os frutos. Glória a Deus por isso. Mas eles continuam falando, porque não tem o Espírito Santo ainda, as pessoas que não têm o Espírito Santo odeiam crente, irmão. É hipocrisia, às vezes, na sua frente é uma coisa, mas virou as costas, acabou. Então, abra o teu olho. Você que é uma pessoa autêntica de Jesus. A segunda crise dele, capítulo 20, versículo 7. Olha o que ele fala para Deus. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou uma vergonha e um ludíbrio todo dia. Aí eu pensei, eu vou parar. Quando pensei, não me lembrarei mais dele e já não falarei mais no seu nome. Então isso me foi no coração, como fogo ardente encerrando dos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais parar. Aqui é a segunda crise dele. Senhor, o Senhor me iludiu, eu fiquei iludido. O Senhor me enganou, eu fiquei enganado. Eu falo, não enganei ninguém. E não iludo ninguém. Se é uma palavra do Senhor na minha boca, eu tenho sempre que falar violência, violência. Deus dá uma palavra, né, de característica para o meio de uma sociedade, o meio de uma igreja, quando ele quer corrigir. E Jeremias estava, Senhor, eu queria trazer uma mensagem de bênção. Queria trazer uma mensagem de vitória. Toda vez que eu abro a boca, violência! Convertei-vos! Senhor, eles não estão nem aí. A palavra do Senhor na minha boca é uma vergonha. Quer saber, Senhor? Estou em crise, não quero mais. Está aqui, pastor, está aqui meu cargo, acabou. Já vou ser até da igreja, acabou, não quero mais. Aí o autêntico, né? Mas quando eu disse isso, ardeu nos meus ossos. Oh, glória. Aí eu entendi, Senhor, que eu estou enrolado com o Senhor, não tem como desenrolar mais. Senhor, dá de volta a minha credencial, porque eu vou continuar. Mesmo que seja sofrendo, mesmo que seja doído, eu não desisto, porque eu sei que o Senhor está comigo. As crises ministeriais que todos nós temos, irmãos. Crises. Aleluia. Crises. O serviço sagrado de um missionário autêntico tem como finalidade a abertura de um local que chamamos igreja, a fim de ensinar os oráculos divinos ao povo de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é onde nos mostra, com mais evidências, um magnífico trabalho de homens e mulheres que desempenharam no campo missionário. O trabalho missionário de Paulo e de outros irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, fez com que se desse a abertura de muitas igrejas, onde algumas delas nos deixam como legado as cartas paulinas, ensinando-nos como viver nossa vida cristã. Dentre as igrejas abertas por Paulo através dos trabalhos missionários daqueles irmãos, nós temos a Igreja de Corinto, onde foi aberta na segunda viagem missionária. Vamos em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Aleluia. Capítulo 18, versículos 1 ao 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado
que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, aqui Paulo fez 3 viagens missionárias. A primeira viagem missionária, aqui fala parte da segunda viagem missionária, onde abriu a igreja de Corinto. Paulo chegou em Corinto e Deus já prepara, irmão. Ele chegou sozinho, mas o Senhor Jesus vai de 2 em 2. Ele chegou ali e Deus já preparou Priscila e Áquila para ajudar ele. E ele ficou um tempo ali. E ele ia na sinagoga, porque o Senhor falou, ide, vai primeiro aos judeus, ao meu povo. Se eles rejeitar, vai para os gentios. E Paulo ia na sinagoga, discorria ali, pregava o evangelho. E os judeus, isso aí está tudo errado, e não sei o quê e tal. E aí ele saía, então, pregando na praça. E ali ele viu que um grupo de pessoas estavam, chegando para ouvir a palavra de Deus. Então pegaram um local, uma casa, não sei se era a casa de algum irmão, acredito que sim. E ali fundou-se a primeira igreja. E Paulo esteve ali, é um missionário. Esteve ali para agora trazer os ensinamentos e trazer a organização da igreja. Ia ter que levantar o líder teria que conhecer as Sagradas Escrituras. Então o trabalho foi árduo. Quando a igreja ficou bonitinha, aí Paulo agora vai fazendo as outras viagens para abrir outras igrejas. E aí ele recebe agora informações de quando ele sai de lá, que os irmãos da igreja estavam uma bagunça. Era um tacando o outro na justiça. Era um filho que se deitava com a madrasta. Era uma bagunça na igreja. E é onde Paulo começou então a escrever para a igreja de Corinto. 2 cartas ele escreveu. Então, esses homens foram homens, desbravaram no campo missionário e fizeram a obra de Deus. Também a outra igreja aberta por Paulo em Éfeso, na terceira viagem missionária agora, em livro de Atos, capítulo 19, Atos capítulo 19, versículos 1 ao 7, diz assim, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, e Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que fostes batizados? Responderam-lhe, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em o Senhor Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, que nós temos a nossa carta hoje aos Efésios, a primeira coisa que Paulo perguntou para aqueles homens, vocês receberam o Espírito Santo? Eu imagino aqueles 12 homens fazendo a obra, pastor Rodrigo. Lá, pastor, aquela obra, aquela coisa pesada, aquele culto pesado. Falei, mas isso aqui está ruim, hein? Esse evangelismo aqui está terrível. Vamos agora abrir a... Não. Falei, mas isso aqui está ruim. Vamos agora dar oportunidade. Irmão. Shalom, Adonai, shalom. Paulo foi, vamos tacar fogo nisso aí, que isso aqui está feio. Esse negócio, acabou o culto. Aí deixa eu perguntar para vocês. Vocês conhecem o Espírito Santo? O Espírito Santo, nós nem sabemos o que é isso. Mas vocês foram batizados em quê? No batismo de João. Aí, mas João pregou o batismo só do arrependimento. Glória a Deus que vocês arrependeram dos seus pecados. Mas agora, para vocês vencer o pecado, tem que ser na chama, no fogo, na presença de Deus, no Espírito Santo. E Paulo deu um sermão para eles ali. Agora nós queremos um Espírito Santo. Então Paulo falou, vamos batizar então vocês. Batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois colocou as mãos sobre aqueles irmãos e o Espírito Santo veio sobre a vida deles. E a evidência
que Deus deu naquele dia foi um dom de língua estranha para aqueles 12 que lá estavam. Que eles iriam ali ser capacitados para fazer a obra de Deus na cidade de Éfeso. E Éfeso tinha lá uma deusa chamada Diana, onde todas as pessoas... Lá em Éfeso, essa deusa chamada Diana, todas as pessoas iam lá, deusa Diana, Diana dos Efésios, faziam os pingentes, as coisinhas, Diana, deusa dos Efésios. E aí Paulo começou a pregar. E aqueles homens que outrora estava aquele culto, né, terrível, agora aqueles homens são cheios do fogo de Deus. Irmãos, quando você vir buscar a Deus, tem que buscar o Espírito Santo. Para que nós temos que ter o Espírito Santo? Para o fogo dele nos dar, né, a capacitação de continuar, de ir adiante, de não parar, de não colocar limite na nossa cabeça, de não ficar com aquela preguiça espiritual. Hoje eu não vou. Não, eu vou, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Eu quero Deus, para nos dar fome dele, de ler a Bíblia, fome de fazer a obra dele. É o Espírito Santo quem dá. E agora... Paulo está pregando lá na cidade dos Efésios e aquela deusa Diana começou a ser esquecida para a glória de Deus. Aleluia. Paulo sofreu, irmãos. Quando você lê a continuação aqui, pegaram ele. Essa pessoa aqui está falando mal da deusa, nossa deusa Diana. Aí o povo todo gritando, grande a Diana dos Efésios, aquela aclamação. E Paulo passou por todo aquele turbilhão de reveses. Depois ele saiu dali e continuou pregando. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Quem tem o Espírito de Deus não desiste, irmão, vai adiante. Foi preso, mas continua pregando. Tomou chicotada, continua pregando. Foi caluniado, continua pregando. Sofreu, continua pregando. Porque quem tem o Espírito Santo não desiste nunca. Não desiste nunca. E lá foi Paulo, fundou a igreja de Éfeso. Aleluia. Então o trabalho missionário de Paulo e de outros irmãos guiados pelo Espírito de Cristo fez com que se desse a abertura de muitas igrejas, né? Então, outra coisa que aconteceu, após a morte do diácono Estevão, em Atos capítulo 7, houve a primeira de muitas perseguições que a igreja viria a sofrer, onde os discípulos foram dispersos. Conforme em Atos, vamos agora em Atos capítulo 8, os discípulos foram dispersos. Diga assim, essa perseguição... mas está fraco, né, irmãos? Diga, essa perseguição foi Deus que permitiu. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, alguém perguntou assim, Senhor, será este o tempo que o Senhor vai nos fazer sair debaixo do império de Roma? O Senhor falou, não, vocês estão por fora. Vocês estão preocupados muito com política. Vocês estão muito preocupados com o governo humano. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas o que vocês têm que saber, uma coisa só vocês têm que saber, é que vocês vão receber poder. Aleluia. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, em todos os confins da terra. Mas agora eu pergunto, irmão Lúcio, quem queria, irmão Cidinho, sair da igreja de Jerusalém? Estava gostoso lá, Rafa. Eu vou sair pregar o evangelho, mas está tão gostoso aqui. Olha o que Deus está fazendo. A graça de Deus em Jerusalém. Quem é que queria sair da igreja de Jerusalém? E o Senhor falou, vocês têm que sair pregar o evangelho, para isso que vocês estão vivendo, outras pessoas vão viver também, sejam meus missionários. Não, Diógenes, não. Está muito gostoso aqui em Jerusalém, eu não vou sair de Jerusalém. Tá, olha, graça sobre graça, irmandade, todo mundo unido, todo mundo amando. E Deus falou, vai pregar. Não, nós não vamos. Aí Deus falou, então vocês não vão? Não vão. Perseguição. Mataram o diácono Estevão. Agora vamos ver o que acontece no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Versículo 1. E Saulo consentia da sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém,
E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. Para onde eles foram? Judéia e Samaria, para onde Deus já havia mandado eles ir. Mas não queria ir. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, perseguia a igreja. A igreja foi muito perseguida. Então, agora, o diácono Filipe, fugiu da perseguição e foi fazendo um trabalho missionário, pregando o reino de Deus aos homens. E o Espírito do nosso Senhor Jesus operava através da vida dele com sinais e maravilhas. Em Atos, isso está em Atos capítulo 8, versículo 4. Diz assim: Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Está vendo por que foi Deus que mandou aquela perseguição? Quando Deus manda nós fazer alguma coisa, a gente fica teimoso, não, está gostoso, está confortável, Deus vai mandar a perseguição. E aí aqueles homens então saíram pregando. Filipe, versículo 5, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O que Deus quer para nós aqui, essa harmonia, essa alegria, Deus quer para outros que estão perdidos, só esperando você e eu abrir a boca e falar do amor dele. Deixa eu ver quem entende isso. Aleluia. Então, o resultado final de um trabalho missionário bem feito concretiza-se no estabelecimento e abertura de uma igreja, a fim de que o povo de Deus receba ensinamentos para a sua nova vida cristã. Dentre esses ensinamentos, para partir para o finalzinho, se você quer saber mais desse estudo, nós vamos na rádio hoje. Eu vou levar o irmão Diógenes na rádio, nós vamos falar um pouco mais abrangente. O irmão Diógenes, que é um missionário, faz um trabalho, fez um trabalho em Brasília. Mas olha só, o resultado final do estabelecimento da igreja de Corinto, alguns ensinamentos que eles receberam. Vamos lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Dentre os ensinamentos, tá, irmãos? São vários. Mas dentre alguns deles, Deus deseja o crescimento espiritual. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu, porém, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não poderíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois crianças, sois carnais. Então, o que Deus deseja para a igreja é um crescimento. Crescimento. Outro ensinamento. As pessoas que têm o dom da palavra não podem trazer para o altar sabedoria humana, porque isso é fogo estranho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com orientação, ostentação de linguagem de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Versículo de número 6. Versículo 4. Ó. A minha palavra e a minha pregação não consistirem em linguagem de sabedoria humana, mas em demonstração de poder no Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então não podemos trazer para o altar fogo estranho. Por isso que na obra de Deus, sabedoria humana não vale. Trazer os pensadores, só aí na obra de Deus não vale. Outro ensinamento.
Não é correto um irmão em Cristo entrar na justiça contra outro irmão em Cristo. O certo é levar o caso à liderança da igreja e a pessoa ser chamada no conselho para dar explicações, como em 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, outro ensinamento. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar algumas coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então Paulo ele fala que quando um cristão é passado para trás por outro cristão, a pessoa tem que chamar o pastor desse cristão. Ah, mas é de outra igreja. Vá até lá. Chama o pastor dessa pessoa e fala: eu fui passado para trás por esse irmão e quero aqui uma reunião com o conselho da igreja. Isso é o correto a se fazer. E aí senta-se todo mundo ali, chama a pessoa para dar explicação. E ali a pessoa tem que se explicar, tem que falar o porquê fez aquilo, porquê passou o irmão para trás. Se ele não querer conserto, ele vai ter que ser desligado do ministério. Mas se ele tem fé em Deus e quer ser alma salva, ele vai dar um jeito de acertar as pendências. Esse é o jeito. Por isso que um missionário autêntico, quando realiza uma obra autêntica, funda-se uma igreja, as pessoas que lá estão vão aprender oráculos de como deve viver um cristão, como deve orientar, como deve se portar. Tudo isso começou a acontecer porque um missionário com seus amigos foram fazer a obra de Deus. Depois entrou na questão de casamentos, questão de divórcio, enfim. Todos os ensinamentos que nós precisamos está nas Sagradas Escrituras, porque alguém quis fazer o trabalho missionário. Vamos colocar-nos em pé? Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir a pastora Cléia para orar por nós nesse momento aqui, para ficar gravado em nossos corações, que nós venhamos ter essa chama do Espírito Santo em nossas vidas, fazer a obra de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Evangelho chegou em nossos corações. E a Tua palavra, como diz, Senhor, aqueles que ouviram e creram serão salvos. Pai, nós te louvamos, Pai, capacita cada um de nós a ser um missionário, Pai, aonde formos, em nossas casas, no nosso trabalho, aonde o Senhor nos enviar, que o Teu Espírito Santo nos capacite com os dons espirituais, que nós possamos, Pai, ter os frutos também, que a Tua luz brilhe através de cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. O Senhor nos deu poder e autoridade, Pai, que nós possamos seguir na força do Espírito Santo de Deus, que a Tua igreja neste tempo se levante, se posicione como uma igreja guerreira, como uma igreja que batalha, Senhor, pelas almas, Pai, para trazer o Teu reino, que o Teu reino seja estabelecido em nossa pátria e em toda a terra seja pregado o Evangelho do Senhor Jesus, que as almas venham te conhecer e ser salvas, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos orar e também interceder pelos missionários que estão em terras distantes, Pai. Eles estão ali, Pai, dando a própria vida, Pai, para levar a Tua palavra. Senhor, fortalece, anima, Espírito Santo, a Tua igreja em toda a terra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora Cléia. Irmãos, agora vocês percebem, né, o que sofre o missionário autêntico. Existe nos dias de hoje, né, aqueles missionários que querem ser missionários só para viajar ao mundo. Mas existem os autênticos, irmãos. Os autênticos sofrem. Um dia, eu estava lendo um livro, né, e um missionário foi evangelizar uma tribo indígena. E essa tribo indígena é daquelas que comia gente. Aí, o missionário lá pregando para eles, ensinando eles, aí eles entenderam que o Senhor Jesus Cristo foi traído por Judas. Irmãos,
virou na tribo um arraial, que eles se armaram para a guerra, queria saber onde estava Judas, que eles queriam matar Judas. e o autor, o missionário, falando no livro dele, né? Falou, não, mas não pode ter ódio, não pode ter raiva, ele nem existe mais e tal. E aí aquela tribo indígena ali deu frutos, né? Muitas pessoas ali estiveram, né, foram convertidas a Cristo Jesus, através do trabalho missionário. Então isso é muito bom, né? Eu louvo a Deus que nossa igreja ajuda, né, alguns trabalhos missionários, e nós vamos depois estabelecer um culto missionário, né, para os irmãos entenderem um pouco mais sobre esse trabalho tão lindo e tão belo, né, que são os missionários. Deus seja louvado. O pessoal está subindo já, né? Deus os abençoe. Então vamos assentar. Que classe? Ok. Ok. Então, os irmãos que não tomaram Santa Ceia e querem tomar, aí depois na sala, eu pedi até o pastor Rodrigo para servir, por gentileza, que eu vou precisar sair para, né, ter um bate-papo com o Diógenes para nós ir na rádio. Então, o pastor Rodrigo vai servir a Santa Ceia para quem não tomou. Vamos ver, tem alguém que vai tomar Santa Ceia agora de manhã? Levante a mão. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas, se tiver mais alguém ali. Então, ok, pastor Rodrigo? O senhor já está de férias ainda ou não? Ainda está. Então tá bom, dá para... Acaba hoje as férias? Ei, pastor Rodrigo, glória a Deus. As crianças vêm subindo. Nós vamos ter versículos? Pelo jeito vamos, né? Vamos lá. Glória a Deus. Eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado